A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Esther 6, 7 e 8. Amém? Mas antes de começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através do canal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Senhor, te pedimos, Senhor, nos ensine, Pai, a ser misericordiosos, humildes, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, assim como Teus servos vitoriosos foram na Tua Palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 6 do livro de Esther. Eu vou começar lá do 1, que é para fazer sentido. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Aqui já tem um parêntese, tá? Já tem um parêntese. Por quê? Porque aqui no livro de Esther nós não vemos a introdução da mão de Deus diretamente, né? Tipo, Deus fez, Deus mandou. Só que indiretamente a gente já vê sinais, vestígios de que Deus agia pelo povo, né? Então, como a gente vai ver em diversas partes aqui, aqui já fala sobre o rei não conseguiu dormir, tipo, do nada, o rei sem problema, rico, né? Tranquilo, com comida, bem vestido, com o melhor cobertor, melhor travesseiro, não conseguia dormir. Por quê? Porque possivelmente o Espírito Santo de Deus estava ali já o incomodando para quê? Para ir lá ler o livro, né, dos feitos. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por este feito? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei, né? Isso aqui é um grande ponto do texto, mas guarda essa parte aí. Quanto ao homem aqui, o rei gostaria de honrar que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Né? Dentro desse contexto, nós temos uma base bíblica para que a última pessoa que pensou dessa forma foi lançado no inferno. Né? Eu quero usar as vestes do rei, eu quero usar a coroa do rei, eu quero ser como o rei Lúcifer. Né? A gente tem esse parâmetro bíblico de que o inimigo, o diabo, ele acabou sendo lançado porque ele teve, né, essa soberba de querer ser como o rei. E quando o texto fala assim: então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Isso aqui é soberba, é orgulho. Já dizia Salomão em Provérbios 16, versículo 18. Antes, a queda, caramba, acabei de olhar. A ruína e o orgulho precedem a queda, né? Então o texto já fala assim, Provérbios 16, 18. O orgulho e a soberba precedem a queda. É exatamente o que aconteceu com Amã. Foi orgulhoso, certo? E foi soberbo. Achou que ele era mais especial que todo mundo, né? Só porque ali o rei colocou ele como cargo de ministério número 1, né? Que era acima dos outros. Ele achou que ele era o máximo e que o rei queria honrar a vida dele. E não era bem assim que funcionava, certo? Até mesmo porque ele não era tão especial assim, né? Ele era injusto, ele era um homem mau, né? Porque, como a Bruna disse no devocional anterior, ele
prediz, ele planeja a morte dos judeus e de Mordecai por conta de que Mordecai não quis se curvar. Isso é o quê? Orgulho. Porque o decreto era do rei. Mordecai, apesar dele, até para o rei ele não ia querer se curvar, quando acontece que Amã passa, ele não se curva, né? Porque também deveriam se curvar diante do ministro, certo? Que estava com o anel do rei. E quando ele não se curva, ele fala, opa, peraí, se eu tenho um cargo, o último cargo abaixo do rei, e ele não está se curvando, se eu sou como o rei, se eu posso ir disposto agora, porque eu estou com o anel que assina decreto, por que ele não vai se curvar? Isso é o quê? Orgulho. Porque na cabeça dele ele devia ter pensado o quê? Poxa, ele não está se curvando porque eu não sou o rei também, né? Ele não é obrigado, né? Vida que segue. Mas não, ele queria a humilhação dos judeus só porque Mordecai não se curvou. Então, aqui ele demonstra que ele foi orgulhoso e que ele foi soberbo. Então fique com essa palavra no seu coração. Provérbios 16, 18. O orgulho e a soberba precedem a queda. Foi orgulhoso, foi soberbo, não se arrependeu? Declínio. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Você falou da forca já? Não falei da forca não. Eu falei só sobre a... Não, eu falei da forca aqui em cima. Quando eu li o texto, né? O contexto, a gente falou sobre a forca, sim. Mas você falou que ele foi executado? Não cheguei lá na parte de que ele foi executado. Cadê o executado? Aqui é que eu marquei aqui também o versículo 13, que diz assim: Amã contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus inimigos e todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, a sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Então, aqui eles profetizaram na vida dele já, né, que ele ia ser derrotado. Era melhor ele tirar o pé do acelerador e falar: opa, eu não vou fazer mais nada. Agora deixa eu ficar quietinho e deixa o decreto acontecer. Se aqui ele fosse sábio e ele tivesse tirado o pé do acelerador, ele ia falar: opa, realmente, né, se eu tentar a vida dele agora, sendo que o rei mandou eu passear com ele pela cidade, dizendo que ele estava sendo honrado pelo rei, o rei automaticamente vai querer defender ele. Então, se eu ficar quieto, eu finjo que eu não sei de nada, quando chegar no decreto não vai dar tempo de defesa, porque já vai estar ali já no pulo do gato, certo? Mas ele quis seguir, né? E ainda foi mais soberbo possível, porque no 7, o rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete, o rei pergunta qual é o seu pedido à rainha Ester e que ela será atendida. Lá na frente, diz assim... Parará. Ali eu já tinha falado. Então, porque somos vendidos em... Parará. Aqui, lá no 6, depois de Esther já ter falado para o rei, né, que queria fazer um pedido e que foi vendida e não sei o que, e alguém queria a morte deles, ela diz: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio e para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que Ester se achava. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Esse divã aqui, para quem não sabe o que é um divã, é um banquinho, tipo aquele banquinho de psicólogo, psiquiatra que a gente... Não, psiquiatra não. Pra mim tá sofá. Tá sofá? O seu? O meu tá divã. É aquele banquinho tipo psicólogo, assim, que você deita assim, senta mais deitadinho, sabe? Mas antes de chegar aqui, eu queria ter falado sobre a parte dele... Caramba. Que ele foi chamado... Ele fala para sua fã. Aqui no 6,14, que ele continua soberbo. Eles profetizaram contra a vida dele, mas ele continua na soberba, porque enquanto eles
ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Porque antes aqui ele já tinha falado Que eles não queriam nenhum mal pra ele porque estava sendo chamado pro que a própria rainha... Cadê? Ah, eu perdi. Ele fala aqui que a própria rainha, ele se gaba, ele fala, a própria rainha me convidou junto com o rei por banquete. Né? Então... não vou achar agora. Quando ele fala isso, a gente vê que ele continua sendo, né, soberbo e orgulhoso ali, mesmo depois de terem profetizado contra a vida dele. Quando ele acontece dele cair sobre o sofá, o rei já, né, decreta o mal contra ele e manda ele ser enforcado exatamente na forca que ele tinha feito para Mordecai. Né? Então aqui de novo entra o texto de Gênesis, que Deus promete para Abraão: eu abençoo os que te abençoarem e eu amaldiçoo os que te amaldiçoarem. Né? Porque aqui ele era já inimigo declarado dos judeus, por conta de um ato, de um orgulho, de uma soberba. Né? Ele era já inimigo declarado. Então quando ele quis amaldiçoar os judeus, quando ele quis maldizer Mordecai ali, maltratar Mordecai, o Senhor falou: não vai. Agora vai exatamente acontecer isso com você. Né? E esse mal se torna contra ele. Né? E além de ser humilhado no meio de todo mundo, ele é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai, que era tão alta quanto o templo de Salomão. Né? O templo, se eu não me engano, tem 27 metros, a forca tinha 22 metros, que era para todo mundo de Suzã ver de longe o que estava acontecendo. Né? Então ele foi super humilhado. Né? Além de morrer, morreu humilhadíssimo, né? Por conta da soberba e do orgulho. Né? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Ah, sim. Aqui no 8:11. Porque depois que ele foi enforcado, foi passado, além dele ter sido enforcado, todos os bens dele e o anel foi passado para Mordecai. Mardoqueu. É. Você tá Mordecai, né? O meu tá Mordecai. O meu tá Mardoqueu. Ah, não, o meu tá... Mordecai. Mordecai. Foi passado para ele. Tá. Então, para você ver como que Deus honra, né? Deus viu a injustiça. Então, Deus ele honrou Mardoqueu por conta disso. E aí, eles revogam um novo decreto, porque quando um decreto é selado com o anel do rei, não pode ser desfeito. Então eles falaram, aí a Ester foi lá pedir de novo, né, Senhor, para o rei, né, Senhor, desfaça esse decreto, mas não podia ser desfeito. Então Mardoqueu agora num cargo elevado, né, no cargo que era de Amã, ele vai lá e faz outro decreto permitindo que os judeus se defendessem, né. Então isso aos olhos dos judeus, o que pra gente também, no 15 diz que... e o povo de Suzã comemorou alegremente um novo decreto. Então o que me faz pensar que lá no devocional que eu falei, o jejum, ele fez efeito, né? Deus respondeu. Por quê? Porque a última palavra é de Deus, né? Não é do mal, não é do inimigo, não é de Satanás. Ele faz um decreto, mas quem dá a última palavra é Deus. Exatamente. E outra coisa que você falou um negócio interessante. Ele faz um decreto. E o Senhor, ele não é Deus que muda decreto. Ele faz do fim um novo começo, né? Totalmente diferente. Porque se ele mudasse o decreto, aí o próprio diabo poderia chegar diante do trono de Deus, que ele consegue, porque diz no livro de Jó que ele estava diante de Deus, que ele podia acusar Deus e falar assim: ah, claro, você está lá mexendo os pauzinhos. E o que é interessante também é que o povo ali de Suzã poderia falar: ah, a gente deu boi para eles, o rei desistiu do decreto. Porque esse decreto também, quem matasse os judeus, vamos supor, o Lucas é judeu, o Lucas é judeu e eu sou dali da Síria. Eu matando o Lucas, eu pegava os bens dele pra mim. Então poderia se dizer... E ainda ia ganhar prata, ainda que ia tirar do tesouro do rei. Não. Sim, prata... 300 e poucos quilos de prata ele ia distribuir pra quem matasse os judeus. Não vi isso. Isso pra mim tá falando que ia ser para o governo do rei. Não, mas que ia sair dos cofres do rei pro povo. Ia fazer deles ricos para quem matasse os judeus. Não entendi isso. Sim, isso. Eu não vou procurar pra gente ver. Mas, então quer dizer, o povo já ficou com o olho, pode se pensar, isso não está escrito aqui,
que o povo já estava pensando, nossa, eu vou matar então um judeu para eu pegar os bens dele. Exatamente. Né? Eu vou ganhar em cima disso. Então, então quer dizer, se o rei desfizesse esse decreto, eles poderiam falar assim, a história poderia ser, e o rei desfez o decreto, teve misericórdia do povo. E o Salvador ia ser o rei. E o Salvador ia ser o rei, né? E os legais ia ser os da Síria. Não, mas Deus, ele... É da Pérsia? É. Aqui é a Pérsia ainda. É, Pérsia. E ainda não, depois ou antes? Depois. Isso aí me enrola. A Síria foi dominada por eles. Então, Deus, ele faz o que o Lucas falou, né? De um fim, ele faz um recomeço para mostrar que ele é Deus, é ele que faz. E o inimigo é tão astuto quando faz esse decreto, né? Porque a gente sabe como funcionam as coisas, né? O inimigo das nossas almas, ele não age no mundo físico, ele age no mundo espiritual, né? Então, Amã não pensou nisso sozinho, deduzo eu minhas palavras, né? Que o inimigo assoprou na orelha dele ali. Com certeza. Pra quem nunca assistiu os filmes de Jesus, essas coisas, né? Sempre nesses tipos de filme, sempre aparece alguém vestido ali de capa escura e fala atrás da orelha de alguém para essa pessoa achar alguma coisa. É exatamente assim que funciona o mundo espiritual. A gente não vê, mas ele assopra no ouvido. Apesar do coração do homem ser mau, ele só dá o pontapé. Mas o inimigo é tão astuto que a gente vai ver no texto que enquanto que você falou no outro devocional, que enquanto Amã enchia a cara com o rei e se alegravam, a cidade de Suzã ficou perplexa. Ou seja, talvez nem todos concordassem com aquilo, porque não seria justo. Nem todo mundo é mau. Tem gente que é neutro ali, certo? Só que para evitar que as pessoas se negassem a fazer aquilo, ele faz isso que você falou, ele oferece uma recompensa. Pra falar pra pessoa assim, eu tô te pagando pra ir lá e fazer isso, pra incentivar mesmo. Por quê? O inimigo sabe que o coração do homem, ele é perverso, ele pende para o mal. E a concupiscência da carne é trazer frutos para mim mesmo e não para o próximo. Então eu olho e vou falar assim, poxa, Mordecai tem uns despojos de guerra lá, interessante. Se eu matar Mordecai, eu vou ficar com a terra, vou ficar com a casa e vou ficar com umas joias que eu sei que a família dele tem. Então isso enche o olho de quem tem que fazer alguma coisa, certo? Certo. E eu acho que você falou certo, não é que a prata ia sair do tesouro do rei, mas sim talvez entrar como tributos. Porque ele fala, traria 300 e poucos reais ao tesouro do rei. Acho que você tem razão, eu errei nessa. Porque quem vai ficar com os despojos de guerra vai ter que continuar pagando tributo para o rei. Então ele vai acrescentar despojos e tributo para o reino, tá certo? Mas ele oferece, é interessante, né? Porque ele oferece uma recompensa ainda. Tipo assim, se você fizer o mal, você vai ter uma recompensa imediata. Né? É complicado. O inimigo, ele é astuto. Por isso que a gente não pode vacilar o pé. Né? Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, meu Pai, te agradecendo mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra, Senhor, aprender mais de Ti, Pai, andar nela todos os dias das nossas vidas, Senhor. Amém. Tchau.